Boa tarde a todos. Boa tarde, Poloni. Boa tarde. Vamos iniciar nossa atividade, então. Eu sou o José Poloni, gestor do setor educacional da Controlab. Quero agradecer a presença de todos aqui em mais um encontro online. Hoje o tema é aplicações avançadas no diagnóstico molecular NGS. Antes de iniciar, quero passar algumas informações. São aproximadamente 45 minutos para a apresentação e em torno de 20 minutos para perguntas ao final. Eu quero pedir para vocês colocarem as perguntas no menu Atividades, no item Perguntas e Respostas. Tá? No final da aula, nós vamos disponibilizar no chat um link para ser preenchido com nome e e-mail para emissão do certificado e para que vocês possam responder à pesquisa de satisfação. Então, por favor, próximo do final da atividade, eu vou postar o link e aí, por favor, vocês acessem e cliquem e preencham, claro, porque é muito importante o olhar de quem está assistindo o evento para nós. Tá bom? Então, agora nós vamos dar início à aula. Vou passar a palavra para o nosso convidado, o Dr. Gustavo Barra. Ele é mestre em farmacologia molecular e coordenador do setor de genômica no Sabin Diagnóstico e Saúde. Dr. Gustavo, fique à vontade para iniciar a apresentação. Ok. Poloni, queria agradecer o convite para falar aqui para vocês um pouco do que a gente faz aqui no Laboratório Sabin. É sempre um prazer falar com a Controlab, com o público da Controlab. Eu estimo muito bem a empresa, o controle de qualidade faz parte da nossa vida laboratorial, né? E especialmente os novos, né? Os novos setores que antigamente dependiam de exame, de controle de qualidade interlaboratorial, agora a gente já costuma ter, né, exames de biologia molecular, de genômica e tudo mais. Bom, vamos começar aqui. Eu queria dizer meus conflitos de interesse. Eu trabalho no laboratório clínico, executando essas técnicas que a gente vai discutir aqui hoje. Sou cliente da maioria das empresas que eu vou citar aqui na apresentação. Eu sou coordenador do setor de genômica, sou farmacêutico, tenho doutorado em farmacologia molecular pela Universidade de Brasília. Trabalho com biomol há mais de 20 anos. E para a gente alinhar as expectativas dessa apresentação, e manter o cunho educacional que o encontro online tem, né? Eu vou começar do básico e seguir até o avançado. Então, na minha concepção, a gente vai ter uma aula intermediária, de nível básico a intermediária. No geral, na média, conceitos intermediários a respeito do assunto. Bom, vou começar com o quê? Por que sequenciar, né? Por que a gente sequencia o DNA dos nossos pacientes? Bom, diagnóstico preciso de doenças genéticas. Pode ter casos de uma doença rara, uma síndrome rara, que é preciso identificar a causa dessa síndrome no paciente, ou síndromes conhecidas, que queira apenas se identificar qual variante está associada a essa doença e fazer uma análise na família. A gente tem também a aplicação de identificação de marcadores e prognóstico, no sentido, vamos usar o exemplo aqui de leucemia mieloide aguda. A gente pode identificar variantes nesses pacientes leucêmicos e fazer um prognóstico a respeito da doença deles. A gente pode também personalizar alguns tratamentos a depender do nosso resultado. Por exemplo, ainda em leucemias, a gente tem algumas variantes que têm fármacos específicos. No caso de HIV, a gente pode identificar a resistência do HIV aos medicamentos usados para controlar a carga viral. Essas são algumas aplicações em que a gente lança a mão do sequenciamento larga escala, que é o NGS. Né? Aqui já entrando no primeiro exemplo, no NGS germinativo, identificação de variantes germinativas, nós temos algumas opções. Cada vez mais a gente tem aí a disponibilidade de fazer o sequenciamento completo do genoma, um ensaio mais caro, mais completo, né, analisa tanto região codificante quanto não codificante, que é muito usado no Brasil hoje em dia. Nós temos o exoma, a gente analisa as regiões funcionais do genoma, que são os exons, né? Custo efetivo em relação ao exoma,
ao genoma, desculpa. E temos também as situações em que a gente se aplica aos painéis sequenciados, onde a gente sequencia um pool de genes, um conjunto de genes 200, 300, 1000 genes, com uma ideia mais focada para ter alta cobertura das regiões sequenciadas e ter um bom diagnóstico, principalmente de variantes do tipo CNV. A gente pode pensar em painel de câncer hereditário. O painel de câncer hereditário tem essa aplicação. E ele é bem mais custo-efetivo do que o exoma, e tem uma cobertura bem maior, a gente aumenta a sensibilidade para esse tipo de variantes, no caso CNV. No NGS somático, mantendo ainda no exemplo da leucemia mieloide aguda, esse conhecimento que está aqui na tela veio junto com o NGS, né? O NGS é de 2007, as técnicas foram inventadas em 2007. E esse conhecimento vem ao longo do tempo. A gente tem uma série de variantes na leucemia mieloide aguda que a gente consegue fazer um prognóstico do paciente. Tem variantes que são mais complicadas, as vermelhas têm um pior prognóstico, e as mais verdes são um prognóstico mais benéfico, inclusive alguns com drogas, igual a gente já falou. O fato é que a capacidade da gente sequenciar a leucemia do paciente permite a gente classificá-la de formas diferentes, né, e fazer o prognóstico, como já falei. Uma outra aplicação muito utilizada no Brasil é o NIPT, né, a triagem pré-natal não invasiva. A gente simplesmente sequencia o plasma materno e avalia ali a proporção, né, a quantidade dos cromossomos em que é observado uma maior quantidade de aneuploidias associadas à gravidez, né. Por exemplo, trissomia do 21 e 18. Caso essas sequências estejam ali no plasma materno de uma proporção não usual, existe um alto risco da trissomia desses cromossomos. Em relação à detecção de patógenos e resistência, a gente tem aqui um exemplo da comparação do Sanger com o NGS. Aqui a gente tem a frequência alélica do NGS. A comparação do sangue em sequenciamento de HIV, a gente vê uma correlação muito boa das duas técnicas, até aqui 20%, onde a gente realmente atinge o limite de detecção do sangue. A partir disso, a gente consegue detectar as variantes apenas com o NGS. Isso acontece também com as variantes somáticas, né? A leucemia, a gente chega bem tranquilo aqui nos 5% de VAF capaz de ser detectado, sendo essa uma das aplicações do NGS no laboratório clínico, né? Bom, e se a gente quer entender o futuro, a gente tem que dar uma olhadinha para o passado, lembrar como é que surgiu essa história toda. É curioso lembrar que o sangue veio antes da PCR, né? O sangue era da década de 70, o inventor o sangue ganhou o prêmio Nobel por causa disso. A PCR já veio na década de 80. Né? Mas o sangue, a grande genialidade ali da técnica, e que a gente explora ainda até hoje ali no NGS, é o fato de você usar os nucleotídeos de deox, né, os terminadores de cadeia, que quando um nucleotídeo desse é incorporado na fita que está sendo sequenciada, a síntese para ali. E aleatoriamente, a amplificação a extensão desse primer que está sendo estendido ali no sequenciamento de sangue, aleatoriamente vai parar em todas as posições. E aí você consegue, com um gel de alta resolução, por exemplo, um gel de poliacrilamida aqui, capaz de separar moléculas de tamanho diferente de uma única base, a gente tem a sequência, simplesmente vendo as bandas. E na época, o primórdio do sangue, a gente usava gel radioativo, né? Gel radioativo não, a marcação dos nucleotídeos ou do primer era radioativo e precisava correr, não tinha cores ainda, né? Precisava correr em lanes separadas, então você via as 4 lanes separadamente para obter a sequência de interesse. Com o avanço da tecnologia veio os fluorófilos, os dideox com os big dyes, né? Os dideox com fluorófilo, fazendo com que a gente pudesse usar uma única lane para avaliar as 4 bases. Depois veio a eletroforese capilar, tornando o processo muito mais prático, né? Mas mesmo assim, ao final do dia, de um único sequenciamento do sangue, a gente tem uma read, a gente tem uma leitura apenas. E isso ficou pouco para a humanidade, né? Para o que a gente quer fazer. Então, surgiu o sequenciamento massivo paralelo, aumentando a capacidade, baseado
bastante também nessa extensão de primer com parada de cadeia, mas com algumas modificações. Então, assim, a teoria de tudo, existe uma questão simples. O sangue, o NGS são reações enzimáticas, né? A teoria de tudo, a grande maioria das técnicas que a gente vai falar aqui hoje, exploram esse processo aqui, que é o processo de extensão de um primer a partir de uma extremidade 3'OH livre por uma polimerase. O fato das nucleotídeos novos sendo incorporados aqui, usando a fita nova como molde, esse processo e o subproduto desse processo são utilizados, são explorados pelas empresas de sequenciamento e desenvolveram aí todas as tecnologias que a gente vai ver. Muito bonito isso, né? A ciência básica sendo explorada comercialmente. É muito bonito isso mesmo. A gente tem aqui, ó, por isso eu trouxe aqui a biotecnologia por trás do processo de sequenciamento. A gente tem aqui o sangue com os GDOX, terminação de cadeia, certo? Vamos passar aqui para o final, a gente tem os GDOX com bloqueio reversível da Illumina, não é? Que permite a síntese o sequenciamento por síntese da Illumina. A gente tem aqui, ó, o fato de como você incorporar um novo nucleotídeo na fita que está sendo sintetizada, e essa liberar um hidrogênio é a metodologia usada no Ion Torrent, que ele detecta esse aumento de pH. Só voltando aqui no da Illumina, não falei, esse bloqueio, esse nucleotídeo, quando ele é incorporado, ele é desbloqueado e permite você incorporar um próximo e medir a fluorescência e segue aí por diante. Descontinuado, a gente tem o 454 da Roche, que o fato, quando você incorporava um nucleotídeo, você mediu o pirofosfato. Você libera um pirofosfato e ele ativava uma luminescência. Era o mecanismo usado no 454, foi descontinuado. A gente tem aqui um PacBio um pouco diferente, a gente está falando já de long read, mas o fluorófilo está incorporado lá no grupamento fosfato, quando ele é incorporado, o nucleotídeo é incorporado na fita que está sendo sintetizada, o pirofosfato sai e a fluorescência sai também, e isso é medido, essa síntese é medida em tempo real, permitindo o sequenciamento de long read da PacBio. A gente tem também, não depende muito da extensão aqui, mas depende de ligase, era utilizado na tecnologia do SOLID, também descontinuado, e é a tecnologia usada no MDI, pelo menos nas primeiras versões do MDI, a capacidade de ligação de probes randômicas com fluorescência, e aí você media o que estava sendo incorporado, porque você sabia qual era a base que estava fluorescente aqui dentro dessa probe. Bom, a gente pode ver que aí as diferentes tecnologias que a gente tem hoje no mercado, principalmente de short read, usam esse fato de você poder estender um primer, uma sequência iniciada a partir de uma extremidade OH, 3' OH livre, e daí executar o sequenciamento. Bom, e aí a gente introduz o conceito de massivo paralelo. Massivo paralelo significa você simplesmente ter várias sequências sendo geradas de forma simultaneamente num suporte. Aqui no caso de uma flow cell, por exemplo, nessa flow cell aqui a gente tem vários clusters sendo sequenciados, sendo analisados simultaneamente. Cada cluster desse aqui, a gente pode fazer uma analogia com o sequenciamento de Sanger. São diversos sequenciamentos de Sanger sendo analisados de forma simultânea. Esse 40 milhões de reads aqui, do início do sequenciamento, lá de 2007, já está pouco hoje em dia. A gente tem muito mais, as capacidades dos sequenciadores são muito maiores. Mas a ideia que eu queria passar com esse slide é isso. É simplesmente o fato da gente sequenciar muita coisa simultânea. Em relação às plataformas que a gente tem no Brasil hoje em dia, a Illumina, né, clássica, pioneira, diversos tipos de sequenciadores com aumento de capacidade de produção de sequências, sequenciadores menores de bancada, sequenciadores intermediários, sequenciadores de grande potência. Quanto maior a capacidade de sequenciamento, mais barato seria o custo por base que você está sequenciando. A gente tem no Brasil também, hoje, expandindo seus negócios, a MDI, também com equipamentos de bancada e equipamentos de grande complexidade. E a gente tem também a Thermo. A Thermo tem uma proposta um pouco diferente aqui. O sequenciamento dele baseado em Ion Torrent,
aqui você consegue chegar da amostra ao laudo em 24 horas, uma proposta diferente aqui desse fabricante. Mas são esses os principais equipamentos que a gente tem no Brasil hoje em dia. Todos eles são short reads. A gente vai tratar um pouco mais sobre isso ao longo da apresentação. A gente vai entender um pouco o porquê da diferença do short reads com o long reads. Bom, mas temos também os long reads, os nanoporos, né? Hoje em dia já está disponível no Brasil, sim. Tem muito laboratório que tem, a gente tem aqui no SEIB ainda em validação. O nanoporo da Oxford, a MDI acabou de lançar também um equipamento que faz sequenciamento por nanoporos. Uma proposta um pouco diferente, não depende da extensão de um prime, para a gente enxergar o que está sendo sequenciado, simplesmente a gente passa o DNA na forma de fita simples por um poro proteico. Esse poro proteico está acoplado a uma membrana, e à medida que o DNA vai passando, existe uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial é medida pelos sensores, e a medida dessa diferença de potencial é equivalente à sequência de DNA. Então, uma proposta diferente, cada vez mais usada. A Roche está investindo nisso, a MDI chegou com o equipamento agora, existe sim algumas aplicações. E eles geram long reads. Essas long reads foram o que permitiu o sequenciamento completo do genoma humano, agora a versão nova T2T. Né? As regiões difíceis de serem sequenciadas foram contempladas. Aqui só para mostrar para vocês o quanto que essa história de sequenciamento é levada a sério. A gente tem o T20 da MDI, um equipamento com capacidade de sequenciar genomas em escala populacional. São mais de 50 mil genomas por ano. Esse equipamento é capaz de fazer, segundo informações do fabricante. São vários módulos acoplados em sequência, em série, cada um com uma especialidade e acoplados por um braço mecânico. Então, a gente vê aqui o quanto que o sequenciamento NGS é levado a sério por essa empresa, né? Bom, começando um pouco em relação ao processo, a gente tem o preparo de biblioteca. A biblioteca faz parte de todo o sequenciamento short read. Rapidamente aqui, passando por essa etapa, a gente pega o DNA genômico do paciente, no caso da análise germinativa, fragmenta, repara as extremidades, liga os adaptadores. Esses adaptadores, qual que é a ideia? É deixar as extremidades do DNA do paciente todas iguais, para ligar na placa, na flow cell, no suporte onde ele vai ser sequenciado. Mas não é tudo igual, cada adaptador existem os índices também nos adaptadores, que é o que vai permitir a gente diferenciar aqui que o DNA de qual paciente que pertence a esse DNA. Porque é uma proposta diferente aqui. Normalmente, nas análises clínicas, a gente tem uma análise, um paciente, né? No NGS, não. A gente, em uma única corrida, a gente pode multiplexar 12, 15, 16, 20 pacientes. É tudo sequenciado ali simultaneamente. E depois a bioinformática se vira para identificar qual que é a sequência de cada paciente. E o que permite a bioinformática se virar ali para identificar o que é de cada paciente são os índices aqui que estão nos adaptadores, sequências únicas de 8 a 10 bases, que são sequenciadas também, para permitir essa identificação na etapa de demultiplexação. Bom, se a gente colocar a biblioteca de DNA do paciente naquele formato, num sequenciador, a gente vai ter o genoma dele. Claro, desde que você tenha capacidade de sequenciamento para isso. Então, é mais custo-efetivo você enriquecer as regiões que te interessam, que é o que acontece no exoma, que é o que acontece no painel direcionado. A gente enriquece. Graças à biologia sintética, a gente é capaz de sintetizar probes de DNA, sequências de DNA grandes, 120 bases, até mais do que isso. DNA fita simples, DNA fita dupla, DNA RNA, usado como probe. Essas estratégias de diferentes fabricantes aí para nos ajudar a enriquecer a sequência que nos interessam. Aqui, no caso, enriquecimento do exoma, em que a gente depleta as regiões dos introns e enriquece a região do exoma, que é o que nos interessa nessa análise. Isso deixa mais custo efetivo o sequenciamento, NGS. Uma revisão básica aqui do princípio de cada tecnologia. A gente vai começar com a tecnologia da Thermo. A Thermo, a gente pega essa biblioteca enriquecida do paciente, liga bits especiais através dos adaptadores. Essas bits especiais vão para uma PCR de emulsão
em que cada gotícula dessa PCR de emulsão tem uma única bit com uma única molécula, ocorre a PCR de emulsão, essa única molécula amplificada clonalmente ali naquela emulsão, naquela gotícula. Depois essa gotícula, essas gotículas e as beads e os produtos amplificados ligados a essa beads, consequentemente, são espalhados em um sensor. Esse sensor tem poços que cabem apenas uma bit, e ali dentro acontece o sequenciamento. Como a gente já falou, os nucleotídeos são lançados nesse sensor. À medida que eles são incorporados, a liberação de hidrogênio, e essa liberação de hidrogênio muda o pH, é detectada essa alteração de pH, e isso significa uma incorporação. Em relação à MDI, nós partimos também da biblioteca enriquecida, a circularização dessa biblioteca no formato de fita simples, e também a criação de algumas sequências âncoras conhecidas dentro dessa molécula circular. A partir daí ela é feita amplificação de círculo rolante e forma a nanobol. Na nanobol, essa nanobol é espalhada numa placa que tem padrões de onde ela é capaz de se ligar, e aí acontece o sequenciamento por uma metodologia, pelo menos no início, era chamada de CPAS. CPAS é uma metodologia que depende de probes randômicas, mas com um único nucleotídeo conhecido ali numa posição determinada, com uma fluorescência conhecida também. E a partir da ligação dessas probes, a partir das moléculas âncoras, que a gente falou aqui, que são colocadas dentro do círculo durante a circularização, a gente tem o sequenciamento. Pelo menos no início, a tecnologia seminal da MDI era assim. Eu não sei se trocou atualmente, que houve uma série de aperfeiçoamento da técnica. Em relação à Illumina, talvez seja um dos mais conhecidos, a nossa biblioteca enriquecida gruda na flow cell por complementaridade pelos adaptadores. Acontece a PCR de ponte, e a gente tem amplificação clonal em determinado spot ali na flow cell dessa molécula, e aí formam os chamados clusters. E esses clusters são sequenciados pelo sequenciamento por síntese, em que um nucleotídeo fluorescente é incorporado, a síntese para fluorescente é lida, é desbloqueado a terminação de cadeia, e um próximo pode ser incorporado. Então aqui uma revisão rápida das 3 metodologias que a gente tem no Brasil, sendo muito usada atualmente, de short read, né? Comparação entre elas, o que nós temos? Aqui eu vou me ater ao Q30. Vamos começar a falar sobre os parâmetros de qualidade, né? A escala Fred. Q30 significa um erro a cada 1000 bases. Q40, um erro a cada 10.000 bases. Q20, um erro a cada 100 bases. Um artigo de 2005 comparou a Ion Torrent com Illumina. A gente pode ver aqui uma tendência central aqui no Q30 do Ion Torrent, aqui nesse tudo, né? Aqui a Illumina já fica no Q40. Aqui a gente tem uma comparação, um sequenciamento tumoral do MDI com o Illumina, esses 2 equipamentos aqui. Illumina se manteve ali no Q40, MDI no Q30, aqui Q35, né? Aqui no caso. Muito bom também. O ponto de corte é 30. Tudo que está abaixo de Q30, normalmente, pelo menos o que a gente usa aqui, é descartado. Então, acima de Q30 já está excelente. Aqui, uma outra comparação de Illumina com MDI, mas no caso Q20, o pessoal analisou aqui, foi DNA mitocondrial. A gente tem o MDI performando aqui um pouquinho superior ao da Illumina. Depende muito, é muito variável as comparações, é difícil essa comparação de ser feita. O fato é que você tem que ver a melhor aplicação o sequenciador para sua aplicação. Thermo Fisher com o Ion Torrent é muito bom para sequenciamento de DNA parafinado, DNA de tumor. É muito boa essa aplicação. Eles são painéis menores, mais dedicados, capazes de trabalhar com uma quantidade menor de DNA. Illumina e MDI tem uma performance muito parecida, mas precisa de uma quantidade de DNA um pouco maior, e gera um sequenciamento muito bom. Aqui, o MDI, isso aqui é resultado nosso nas nossas mãos. O
A gente acabou de validar o G400, agora no final do primeiro semestre desse ano. A maioria das sequências, a maioria das bases geradas pelo sequenciador eram superiores a Q30 e passavam no controle de qualidade, a gente aproveitava quase tudo. E a gente está com uma experiência muito boa em relação a esse equipamento, muito boa mesmo. Ele é tão bom quanto os equipamentos da Illumina. Aqui, a comparação de long read e short read, fazer uma analogia, é simplesmente a gente montar a quebra-cabeça com peças pequenas e peças grandes, é muito mais fácil a gente montar com peças grandes. O fato da gente ter long read, a gente consegue identificar o haplotipo, se essas variantes estão na mesma molécula ou não. Isso acaba sendo importante em algumas situações. E o sequenciamento long read é o que permitiu a completude do sequenciamento do genoma humano. O genoma T2T que a gente vê aí em 2002, ele foi lançado. Mas a gente ainda não vê ainda sendo usado na clínica, né? Essa mudança de genoma, de versão genômica, a gente vai discutir um pouquinho. Não é muito trivial ser feita, não. Partindo para a análise bioinformática, ao final do sequenciamento, a gente tem os dados brutos, tem o FASTQ, o arquivo FASTQ, que nada mais é do que um arquivo de texto com as sequências, uma identificação, a sequência como identificação, a sequência em si, e uma escala em código de qualidade da base que foi lida, no caso do ESC2, esses caracteres aqui. Cada caractere aqui significa uma qualidade. Por exemplo, o 2 pontos aqui desse T significa uma qualidade de 25. Então, essa base T foi sequenciada a uma qualidade de 25, com a FRED de 25. Normalmente é um arquivo que a gente não vê, é um arquivo muito grande, com muitas sequências, e é utilizado para... Normalmente as bases desse arquivo já são, o menor que Q30, são eliminadas. Aqui, novamente, um exemplo desse tipo de arquivo. A gente normalmente não olha, a gente segue para o alinhamento e para a chamada de variantes, porque realmente não faz muito sentido, a não ser os bioinformatas, né? Vou olhar esse tipo de arquivo só quando dá algum tipo de problema. Mas independente do sequenciador que a gente está falando, ele gera esse tipo de arquivo, o arquivo FASTQ, que é organizado dessa forma que a gente está vendo. Depois do FASTQ, a gente vai para um alinhamento. A gente tem alinhadores grátis, disponíveis aí para quem quiser utilizar. A gente tem alinhadores pagos, por exemplo, o Dragon da Illumina. O BWA está disponível para quem quiser usar, está aí na internet. Esses alinhadores vão pegar as reads do FASTQ e alinhar com o genoma humano para identificar onde as sequências, o local que essas sequências pertencem. E aí, ao final desse processo, a gente tem o arquivo BAM. O IGV também é a aplicação que a gente está usando para enxergar as reads aqui, nesse caso que está apresentado na tela, também está disponível na literatura. Aqui a gente está vendo uma variante do tipo SNV aqui nesse paciente. Esse paciente que não tem é o white type. E aqui é interessante, a gente já introduziu o conceito de cobertura e profundidade. Cobertura, eu tenho aqui minha região alvo, eu tenho ela totalmente sendo coberta por reads, né? Então aqui no caso eu tenho 100% dela sendo coberta por reads, e a profundidade dessa cobertura, vamos imaginar aqui que seja 20 vezes, então eu tenho 100% da minha sequência alvo sendo coberta 20 vezes. Isso é um critério de qualidade do sequenciamento. Quanto maior a cobertura, a tendência é ter uma maior qualidade, porque eu tenho mais repetições do dado e eu consigo gerar inferências melhores a partir desse dado. É claro que a gente tem que dosar cobertura com custo. Se eu não posso exagerar na cobertura, senão o meu custo por paciente fica insuportável, não cabível. Em relação às referências genômicas que nós temos hoje em dia, começamos ali com HG19, isso é sendo utilizado na clínica, né? HG19 em 2009, HG38 em 2013, cobriu algumas sequências.
que estavam faltando no HG19, principalmente regiões repetitivas de HLA e HLA, por exemplo. Isso não quer dizer que essa versão genômica nova seja perfeita, existiam alguns errinhos, algumas duplicações erradas, que até atrapalhavam umas análises que a gente fazia aqui, por exemplo, do gene CBS, ele estava duplicado e aí parecia como um pseudogene e ele não era verdade. Mas isso foi corrigido já, os alinhadores que a gente usa já corrigiram, e hoje em dia está tudo tranquilo. Mas a versão genômica mais nova é a T2T, completa. O que é mais usado na clínica, nos laboratórios hoje em dia, é os dois, na verdade. Tem gente que ainda não migrou do HG19 para o HG38. Existe uma série de questões que impedem essa migração. Database já feita, processo já validado. Realmente o pipeline, o processo está funcionando bem no 19. Se você não precisar das atualizações que o HG38 traz, não vejo muito problema em manter no 19. Mas em relação às databases de variantes de frequência populacional e as databases de variantes de frequências de variantes patogênicas, variantes clinicamente relevantes, elas só estão sendo atualizadas no HG38. O que está no HG19 está meio que parou no tempo. A gente faz o NGS aqui no laboratório há mais ou menos 6 anos, e a gente já partiu do HG38, então a gente já está usufruindo aí dessa versão mais nova desde o começo. A migração para o T2T, quem sabe no futuro, né? Não vejo ainda os laboratórios clínicos usando esse tipo de, essa versão genômica mais nova, nem no Brasil, nem no exterior. Como eu disse, cada versão genômica nova complementa o que estava faltando, regiões repetitivas de difícil sequenciamento da versão anterior. Depois que a gente alinhou, a gente vai para a chamada de variantes, é gerado um arquivo FASTQ, é um arquivo que não é muito palatável para o usuário, mas tem todas as diferenças entre a amostra do paciente e a amostra e a referência genômica, aí organizado com uma série de dados de qualidade da variante que foi treinada, frequência alélica, se tinha stand read, profundidade, uma série de parâmetros de qualidade nesse arquivo, mas que ele fica mais palatável quando a gente acaba usando os softwares de anotação, como, por exemplo, aqui o Franklin. O Franklin é um software de anotação, ele tem uma versão grátis disponível na internet, você pode subir ali o seu VCF e ver as variantes anotadas do seu VCF. E tem também o que a gente usa aqui no laboratório, que é o Imagine. O Imagine da Illumina são 2 anotadores que fazem você tornar aí, facilita a análise do arquivo VCF. Não só trazendo para você o gene, a variante, a posição cromossômica, o transcrito que está sendo utilizado, a troca de nucleotídeo em si, o Hexon, o VAF, de uma forma mais fácil de ser visualizada, a qualidade desse sequenciamento, mas também permite você classificar essa variante. Aqui, no caso, a gente está vendo a variante somática, uma análise somática, um sequenciamento de uma leucemia, e a gente está usando a classificação somática em Tigers aqui. Esses softwares são capazes de auxiliar bastante a interpretação de variante, inclusive com alguma inteligência artificial. Por exemplo, o Imagine tem uma inteligência artificial explicável que congrega o MIN, dado de outras databases, com o dado que você está tendo, com o dado que você forneceu durante a análise, com os HPOs do paciente, e elenca, faz uma filtragem das variantes mais prováveis que estejam associadas ao caso. O Franklin também tem um certo tipo de elencação, elenca também as variantes mais prováveis associadas ao caso, quando você indica qual a doença do paciente. Bom, a interpretação das variantes chamadas no VCF, né, presentes no VCF, depende de algumas informações. A gente tem que ver se essas variantes estão presentes na população, estão presentes em database patogênica, você tem database de variantes patogênicas, você tem que fazer a classificação dessa variante. E aqueles softwares que eu disse, o Franklin Imagine são 2 exemplos,
fazem a congregação de tudo isso. Eles olham lá no GNOMED, no ClinVar, eles permitem você aplicar as regras da CMG, que é utilizada para classificação de variantes. Existem genes específicos que têm exceções. Aqui em NGS a gente tem exceção em tudo, né? Tanto pode complicar bastante as análises, ou quanto pode também... o que é geral para determinado gene não pode ser aplicado para outro. Tem algumas condições de penetrância, e o ClinGen tem os guidelines genes específicos. O Franklin traz também, se tem um guideline específico para determinado gene, e aí você faz a classificação das suas variantes, se é patogênico ou não, dependendo do caso. Bom, muito importante também para a classificação de variante é o pedido médico, né? Um pedido médico desse tipo aqui não auxilia muito. Solicita exoma, isso não ajudou muito a análise, a gente chegar a resolver o caso. Como que é feito uma análise dessa, né? A gente sai de um exoma. Aqui nesse caso, nesse artigo aqui, o exoma que eles aplicaram 56 mil variantes. Depois que excluíram o que estava com pouca qualidade, a gente vai ali para 45 mil variantes. Viu que era comum nas databases populacionais, não tinha no ClinVar, e ficou com mais ou menos 1.700 variantes. Só é uma análise de trio. Analisou o pai e a mãe, viu que podia ser aplicado para o probando, né? Seriam 70 variantes. Essas 70 variantes aqui entrou pedido médico. O pedido médico com fenótipo conseguiu filtrar aqui de 70, passou para 5 variantes, no caso desse artigo. Depois a relação fenótipo e relação gene-doença, o número de variantes foi diminuindo ainda mais, até que chegou na variante mais provável, que pode ter explicado o caso. O caso aqui é uma doença rara, Ogden Syndrome, síndrome de Ogden. Então, é uma congregação de databases, congregação de informação clínica, tudo isso é muito relevante para a gente ter um exoma de sucesso. 40% do exoma são resolutivos, 60% ainda não. Esses 60% que não são resolutivos, cabe a análise do genoma, a análise de metilação e análises mais complexas. Os tipos de variantes que a gente consegue, né, identificar ali no sequenciamento NGS, a gente já vai entrar em validação e controle de qualidade desse tipo de processo, que é a parte mais avançada da nossa conversa de hoje. Aqui no BAM sendo visualizado no IGV, a gente tem uma deleção. Seria uma indel, né? Seria uma del, uma deleção. Aqui a gente tem uma SNV, variante de um único nucleotídeo, só para mostrar o tipo de variante que a gente consegue ver, que vai para o VCF com a chamada de variante. São análises qualitativas, a gente está analisando a read de forma qualitativa, ela está diferente do que eu espero. Eu vejo ali uma diferença, está ali. Aqui, um SV, uma CNV, SV ou CNV, depende do tipo do caso. Como é bem pequena, a gente pode ser considerada uma SV. Mas no caso, a gente consegue ver que a read foi partida, né? A read, o final dela está aqui e o início está aqui. Então a gente sabe que houve uma deleção de tudo isso. Esperava-se que continuasse dessa forma aqui as reads, mas não, apareceu sequência lá do outro lado. Então, a gente tem essa região aqui deletada em pelo menos uma cópia desse paciente. Isso a gente conseguiu ver também, uma análise qualitativa, visual, a read está alterada. Existe um outro tipo de análise para chamar de CNV, que é uma análise quantitativa. A gente simplesmente conta o número de reads para determinada região, compara com o número de reads esperados e determina se tem uma ou duas cópias simplesmente pela contagem de reads, não pela espécie de read, não pelo tipo dessa read, mas pelo número de reads. Então aqui a gente consegue chamar os CNVs dessa forma, variação no número de cópia. Então são os dois tipos de análise que a gente pode ter no dado do NGS. Existem mais chamada de variante, a CNV e indel, vendo qualitativamente, olhando split reads divididas para enxergar SVs e CNVs, e a análise quantitativa, que é a chamada CNVs principalmente. Agora vamos para a validação, né? É uma parte um pouco mais complexa da nossa conversa.
A validação, a gente tem que ligar o modo baseado no método. Isso é, o que é o modo baseado no método? O tipo de validação que a gente usa é baseado no método. Qual a diferença da analítica específica? Então, a gente liga o baseado no método, liga o analítica específica. Bom, se eu estiver falando de glicose, se eu estiver falando de quantificação de HIV, se eu estiver falando de detecção de fator 5 de Leiden, são todos analíticos únicos e eu faço uma validação para eles, certo? Ok, mas no NGS, todos os meus nucleotídeos da minha região interrogada são analíticos. Eu não tenho como controlar, eu não tenho como validar cada um deles. Então, eu valio o método no geral. Validando o método como um todo, eu extrapolo para cada uma das posições o que eu vejo no método todo. Então, é uma validação baseada no método. Existem diretrizes para isso, já o CAP, PALC tem. Aqui eu estou trazendo a lista de orientação de diagnóstico molecular, tá aí o QR Code na tela. Tem aí como validar a NGS, como controlar também, executar o controle de qualidade, os itens que você precisaria cumprir para ter um processo de NGS controlado e com qualidade. Em relação aos parâmetros que a gente deve determinar na validação, esse slide aqui a gente vai explicar um pouco sobre exatidão e precisão, são dois dos parâmetros. O próximo seria o limite de detecção. No início lá do NGS, quando a gente foi implantar o NGS aqui no laboratório, a exatidão foi determinada por comparação de métodos. Nós comparamos o exoma com o painel multigênico que a gente queria implementar. Então, método de referência com método teste. Para avaliar a precisão, a gente repetiu o painel multigênico em validação, repetiu ele 2 vezes nas mesmas 20 amostras que foram aplicadas nessa validação. Então, a gente executou o exoma nessas 20 amostras, foi para o sequenciador, executou o painel multigênico em validação nas 20 amostras 2 vezes, foi para o sequenciador. A gente estava validando também o pipeline de bioinformática dentro do laboratório, esse dado seguiu para os 3 pipelines e depois foi comparado 2 a 2 através da medida F. Medida F é o parâmetro que a gente usa em NGS para fazer comparações. A gente já vai falar em seguida o que é a medida F. Então, aqui, método teste, método teste, método referência, pipeline sendo comparados e a métrica de validação, a medida F. O que é a medida F? A medida F, ela vem ali da clássica tabela 2x2 que a gente tem em laboratório, né, a comparação de métodos, método referência, método teste, verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo, falso negativo, a tabelinha clássica aqui. Só que tem um detalhe, quando a gente está lidando com uma grande quantidade de nucleotídeos normais, aqui o verdadeiro negativo é sempre um número muito grande, então ele não é informativo. A gente sempre tem 99, 99, aqui, quando a gente vai avaliar a especificidade. Então, o que a gente usa, adaptou isso da linguagem de máquina. A gente considera o verdadeiro positivo, avaliando ele, determinando a sensibilidade do método, e o valor preditivo positivo. Analisando contando com essas duas métricas aqui, a gente tem a capacidade do método de chamar o que era esperado e a certeza do que ele está chamando a variante certa. Só que ao invés de você ter esses dois parâmetros aqui, ter que avaliar para decidir o que é melhor que o que na comparação, a linguagem de máquina, que é onde a gente se inspirou nesse tipo de análise, isso aqui é coisa de literatura, é muito comum em quem trabalha com NGS, a usar a medida F, que é a média harmônica desses dois parâmetros, a sensibilidade e valor preditivo positivo. Então, através de uma única medida, você tem informação desses dois parâmetros aqui. A sensibilidade, a capacidade do método teste chamar o que eu esperava, e o valor preditivo positivo, a certeza com que eu tenho que o que aquilo foi chamado está certo. Ok? Essa é a medida F. Quando a gente comparou os resultados da chamada de SNV, uma medida F de 99% aqui no pipeline que a gente escolheu, no DRAG, para SNV, para Indel, então ele superou os outros dois que a gente usou na comparação, e para a chamada de Indel, uma performance semelhante nos 3 pipelines, né, talvez aqui o DRAG funcionando um pouco melhor, mas muito próximo. Aqui o que a gente está vendo? Comparação do exoma, variante chamada no exoma, que era a referência, versus o painel multigênico, que era o método teste. E a gente
acabou escolhendo, a partir desses dados, a gente acabou escolhendo usar o Dragon na rotina, além dele ser muito rápido. A gente pode ver que tem uma diferença aqui na medida F para SNV e Indel, né? Indel tem uma quantidade menor, a comparação no VCF é um pouco mais difícil, porque a bioinformática ali às vezes coloca sequência um pouco para o lado, um pouco para frente, um pouco para trás, e essa comparação é prejudicada. Mas os números que a gente tem é isso, para SNV ou medida F é um pouco maior, Indel é um pouco menor. Em torno ali, os cutoffs que a gente usa é 98 para SNV e 77 para Indel. Bom, na época que a gente validou, essa comparação de método NGS com NGS não era muito usual, então a gente escolheu algumas variantes para confirmar o método ortogonal, PCR. A gente fez muita comparação com o PCR, no caso, para o SNV Indel, PCR em tempo real e eletroforese capilar. Quase 840 comparações aqui no SNV, 450 comparações no Indel, uma concordância muito boa. As grandes diferenças aqui, as únicas diferenças observadas são destacadas em amarelo. É mais provável que a PCR, olha, a gente teve que validar aqui 49 ensaios de distintos analíticos específicos para essas variantes escolhidas aqui. É muito mais provável que a PCR tenha como dificuldade do que o NGS. Hoje em dia já é sabido, a NGS pode ser comparado com o NGS para validação. E esse dado também, na época, a gente usou para demonstrar que esse painel multigênico que a gente está usando aqui, as variantes não precisavam ser confirmadas, somente em ocasiões especiais. Hoje já está sacramentado. Existem publicações que o NGS é um resultado definitivo, apenas ocasiões especiais precisam ser confirmadas por método ortogonal. Em relação ao limite de detecção, como é que a gente determinou aqui na primeira vez? A gente simplesmente fez um estudo de DNA, misturou DNA 1 com DNA 2, concentrações conhecidas, vários pontos, são 10 pontos aqui de mistura, 90% do DNA 1, 10% do DNA 2, 80% do DNA 1, 20% do DNA 2 e assim por diante. Ou seja, a gente criou variações de VAFs aí, com essa mistura, e a gente procurou as variantes que estavam em homozigose e eram únicas de um dos DNAs. Ou seja, não é esperado ela estar no DNA 2. Ok? Nas misturas, a partir do momento que a gente misturou, a gente criou um heterozigoto ali, né, entre aspas, né, uma mistura de DNA. Então, elas deixaram de ser em homozigose. Então, a gente não considerou a haploidia para a detecção dessas variantes. E a gente consegue ver aqui, no caso aqui, SNV que eu estou mostrando, eram esperados 356 SNVs, que eram únicos do DNA 2. Os 356 foram detectados até a mistura, deixaram de ser detectados, a partir da mistura aqui de 30 a 70. Então, 356 foi detectado 348. Então, nós temos aqui o início da perda da capacidade de detecção. Ou seja, o nosso limite de detecção está por aqui. Isso, visualmente, né, a gente já consegue ver que está por aqui, entre 30% e 40%, mas existe uma regressão capaz de dizer exatamente qual é esse valor, que é a regressão Probit, a gente aplica esses dados, e chega no valor de 30% aqui de limite de detecção com intervalo de confiança calculado pela regressão, de 30% para variantes germinativas. Então, o limite de detecção do método, nesse caso, é 30% de VAF. Que já está excelente para uma variante germinativa. A gente usou também a mesma medida F, o mesmo tipo de comparação quando a gente foi validar o G400 da MGI, que a gente comparou com o resultado com o sequenciador anterior que nós tínhamos, que era da Illumina. Agora aqui no caso foram 12 amostras, o mesmo painel, foram os dois sequenciadores, mesmo pipeline, os VCF comparados medida F. E o que a gente obteve? A gente obteve medida F nessa comparação 2 a 2 entre o equipamento, sempre acima de 98, que é o nosso ponto de corte, e aqui também o Indel, sempre acima de 77, mostrando que os dois equipamentos performam muito bem para esse tipo para o sequenciamento NGS, né? Mostrando que tanto faz eu correr uma painel multigênico na Illumina ou na MGI. Em relação ao controle de qualidade, o meu tempo já está passando, né? Eu vou terminar aqui rapidamente. Existe uma série de parâmetros
de uma série de etapas. O NGS tem uma série de etapas, embora hoje em dia a gente consiga automatizar, sempre tem pontos de controle, pontos de medidas, parâmetros de qualidade que são medidos, mas a gente escolheu o que para fazer o controle de qualidade? A gente escolheu o desfecho. Qual é o desfecho de uma análise de NGS? É variante que está sendo detectada. Esse é o nosso desfecho principal, é o que é controlado principalmente. Uma vez que não passa, a gente olha para trás para ver qual é o outro parâmetro que estava com problema, originou o problema, né? E para isso você tem registro. Então, todos esses parâmetros estão aqui na tela, tanto da bioinformática quanto do preparo biblioteca lá na bancada molhada, são anotados, são registrados para a gente poder fazer esse controle. Desfechos, então, são variantes. Então, o que a gente mede? Se inspirando na biologia molecular tradicional, a gente tem um controle para a corrida e um controle para a amostra. Na biologia molecular tradicional, a gente tem controle positivo em toda corrida, né? A gente tem também no NGS. Em toda corrida, a gente tem essa amostra. Essa amostra a gente usa, o mesmo indivíduo doador, ele doa essa amostra para esse processo há mais de 4 anos. Então, é a mesma amostra sendo sequenciada há mais de 4 anos, então tem um histórico grande para esse tipo de análise. E a gente usa a medida F. A medida F da corrida corrente do dia com a corrida da validação. Então, a gente mostra que essa chamada de variante estava estável ao longo do tempo, com controle positivo. Agora, a gente também precisa de um controle da amostra, porque às vezes o controle positivo da corrida, ele passa, mas a amostra não está com a qualidade boa. Então, a gente tem um cutoff também de cobertura. A gente decidiu escolher 98% de toda a região alvo do ensaio, 90% do exome, 98% do painel antigênico, coberto pelo menos 20 vezes. Então, eu tenho que ter pelo menos 98% da minha região alvo coberta com profundidade de 20 vezes, no mínimo. A amostra que não atinge esse parâmetro é rejeitada. Então, a gente usa esses dois parâmetros aí para fazer o controle de qualidade do NGS. Aqui, usando a medida F, do CQI, validação de corrida, dado de 21 meses, dos últimos 21 meses, uma mistura de suave e sangue, tanto faz o tipo de amostra, tudo vai para o mesmo processo aqui. Aqui a medida F de SNV mais Indel, os dois tipos de variantes juntos, aqui de SNV, aqui somente de Indel. Aqui os cutoffs, 97 para mistura, 98 para SNV e 77 só para o Indel. A corrida, ao longo de todo esse tempo, nenhuma corrida foi rejeitada por controle positivo, sempre acima desses cutoffs. E a gente percebe uma tendência de alta, né? Uma tendência de alta de concordâncias. E isso coincide. O fato de você ter o dado histórico permite você entender o que mudou. Né? Que é a mesma amostra sendo usada há mais de 3 anos. Melhora na pipeline de bioinformática, em que a gente está usando o Dragon. Essas melhoras no pipeline de bioinformática melhorou a comparação, a chamada de variante está cada vez melhor. Principalmente de Indel, né? Indel aumentou muito aqui, ó. A gente pode ver que é bem significativo o aumento que a gente observou no Indel. Em relação ao controle de qualidade da amostra, 98% 20x, a gente monitora isso aqui, ó, nos últimos 21 meses também, amostra de suave bucal, amostra de sangue, todas elas não, teve 1, 2, 3, 4 amostras aqui rejeitadas por causa de não atingiu 98% 20x. A amostra de suave bucal, normalmente está atrelada à coleta, né? E aqui a gente tem o sangue está lá atrás, vermelho, suaves aqui dentro, então todo mundo passou essa métrica de qualidade da amostra que a gente usa. Tudo isso sendo monitorado a cada corrida. A média de cobertura 20x aqui desses últimos 21 meses é 99,51. Bem alta, né? Então nem é 98, 98 está até fácil passar. Podia aumentar aqui um pouquinho mais. Isso é um aprendizado que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né? Tá bem. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Obrigado pela atenção de vocês. Polônio, passei um pouco do tempo, mas pelo menos falei tudo dessa vez. Falei tudo. Tranquilo, Gustavo. Foi excelente, cara, excelente. Bom, então, na realidade, assim, a gente tinha até formulado algumas perguntas aqui, mas chegaram diversas ali no
no perguntas e respostas. Então eu vou priorizar o que o pessoal colocou ali, né? Só antes de ir para as perguntas, pessoal, é importante, tá? Reforçando. O link da pesquisa está ali no chat, por favor. Clicar no link e preencher com nome e e-mail a partir do link, tá? Pesquisa é muito importante para a gente melhorar sempre os nossos encontros, tá? E, por favor, registre no link o nome completo e e-mail para que a gente possa fazer a emissão do certificado, tá? Então, agora sim, vamos para as perguntas. Deixa eu só acessar aqui, tem diversas, tá, Gustavo? Vou ver o que eu consigo selecionar aqui. Tá difícil. Pessoal, assim, já também, já adiantando, aquilo que não for respondido agora, não se preocupem que posteriormente a gente pega a pergunta, envia para o Gustavo, é feita a resposta e é tudo disponibilizado, bem tranquilo, tá? Então é só para a gente tentar contemplar aqui algumas das perguntas que foram feitas, tá? Então, assim, vou ver aqui uma. Sobre os adaptadores. Adaptadores já estão nos primers ou eles são inseridos junto com o index na preparação da biblioteca? Tem as duas opções. Tem as duas opções. Pode estar nos index, os adaptadores, que aí você não precisa de fazer PCR, né? É uma opção, é PCR free. E tem a opção que o adaptador vem depois no primer, que é uma sequência grande, né? Então depende do processo. Você liga primeiro os index, que tem uma outra sequência, âncora, e depois vem o primer com os adaptadores amplificando. Então a gente tem as duas opções. Perfeito. E uma pergunta aqui, as principais referências bibliográficas para protocolos de validação e verificação de NGS? Tá, existe sim alguns guidelines, não estão muito atualizados, em 2018, estou lembrando de um. Eu posso passar depois os códigos, as referências certinhas dos protocolos. Mas a gente tem as certificações, né? As certificações PALC. O PALC, ele tem uma lista de orientação em biologia molecular que contempla o que determinar, quais parâmetros determinar a invalidação e controle de qualidade de NGS também. Então, é um bom começo dar uma olhada na lista de orientação do diagnóstico molecular. Também assisto de 2018, mas tem coisa que não muda. Perfeito. Tem na sequência, mas acredito que já tenha sido respondido já na apresentação, que é sobre como é que é feito, como é que é realizado o acompanhamento do controle de qualidade de NGS. Acho que veio aqui na parte final, né? Então, você acha que já, digamos, meio que já respondido. Esse aqui também, olha só. Quais controles pré-analíticos para análise? Quais os fatores que podem levar à exclusão de uma amostra ou ao pedido de recoleta? Perfeito, perfeito. Isso não é muito comum em análise de DNA, biomol no geral, principalmente na genômica também, né? Porque é muito fácil extrair DNA de sangue, a não ser que essa amostra não chegue no laboratório extraviada. É muito tranquilo extrair o DNA do sangue, isso não é um problema, você tem material para repetir diversas vezes. Eu tenho sangue aqui guardado há mais de 10 anos e funcionando. Então, isso não é um problema. O sangue, o suave, sim, aí depende da coleta, porque vai depender do quão boa foi essa coleta, né? Vem uma quantidade menor de célula e vem uma mistura de DNA humano com bactéria, né? Hoje em dia existem kits de coleta que estabilizam bem a amostra, ela fica até 6 meses a temperatura ambiente. É inacreditável, né? Uma amostra está 6 meses à temperatura ambiente sem crescer nada ali. Então, se a coleta for bem feita e estiver bem acomodado no tubo certo, com os componentes certos, dificilmente você rejeita uma amostra. Para análise de RNA, no caso de leucemia, você lança mão da estabilização desse tipo de ácido nucleico. Na leucemia, a gente identifica algumas fusões de RNA, é uma análise de RT-PCR, então a gente pega e estabiliza a amostra com os agentes calotrópicos ali antes do processo, principalmente baseados em guanidina, o primeiro tampão ali do processo de extração. Estabiliza, guarda na geladeira, também dura bastante tempo. Perfeito. Gustavo, e uma outra pergunta que em caso de amostras para vigilância de patógenos ou diagnóstico?
como posso estabelecer um controle positivo para o sequenciamento? Eita, isso a gente tem que pensar. Controle positivo, sequenciamento, vigilância de patógeno. Bom, hoje em dia, a biologia sintética é muito avançada. A gente consegue fazer sequências grandes de forma sintética. A gente tem que pensar ali se o patógeno é de DNA, de RNA, se eu quero controlar tudo. Se o patógeno crescer em meio de cultura, melhor essa opção. Agora, se não tiver essa opção, a gente pode ir para a biologia sintética. É possível sintetizar tanto DNA quanto RNA. Existe um mecanismo, é um fago, um vírus de bactéria, que dentro tem uma sequência artificial, então ele fica protegido ali. Tem um ensaio da Illumina que usa esses controles. As sequências alvo que são detectadas no ensaio, elas estão ali protegidos nesse capsídeo viral, são sequências do outro patógeno, está ali dentro só para proteger mesmo e não degradar na amostra. E esse é um tipo de controle sintético, mas que pode ir na amostra primária. Que normalmente o RNA, se botar na amostra primária, ele não dura muito tempo, não. Mas esse RNA protegido, ele chama com uma armadura. O RNA com uma armadura, ele pode ir na amostra primária. Então, estabelecer o controle positivo para a vigilância epidemiológica, eu iria para ou cultura de célula ou biologia sintética. Alguma forma de fazer isso. Perfeito. Gustavo, tem uma aqui que eu acho que casa com o que tu falou agora, porque é sobre um equipamento da Illumina especificamente, e tu comentou alguma coisa durante a apresentação, que é o seguinte, ó, é sobre um equipamento específico, MISEC 100, que foi lançado, mas é sobre o seguinte: você acha vantajoso ter cartuchos armazenados na temperatura ambiente, mas que sobrevivem apenas 3 meses? Olha, isso vai depender muito da rotina, né? Depender muito da rotina. Qual que é a causa raiz do fato do cartucho precisar estar à temperatura ambiente? É o que? A indisponibilidade do freezer? Ou eu precisar sequenciar rápido? Qual que é a causa raiz? A gente precisaria explorar ali um pouco mais para entender a questão. Entendi. Mas, é claro, a gente deve obedecer a temperatura e tempo de armazenagem do fabricante, né? Até porque a gente perde as garantias se não fizer isso. Então tem que pesar qual que é a vantagem e desvantagem de ter esse tipo de conduta. Perfeito. Gustavo, só mais uma então para a gente encerrar. Há uma forma de controle para verificar a integridade dos dados genômicos? Integrados, assim, o MD5 são. Isso na questão de transferência, né? São dados grandes e que a gente leva para lá e para cá. Vai para a nuvem, volta da nuvem. Vai para a nuvem, volta da nuvem. Tanto para armazenar no backup, tanto para fazer o alinhamento, chamar. Tem alinhamento que é local, tem alinhamento que é na nuvem, tem análise que é local, tem análise que é na nuvem. Então tem o MD5-SAM, que é um código ali que você gera quando o arquivo saiu e quando o arquivo chegou. Se esse código for o mesmo, quer dizer que o arquivo está íntegro. Se ele mudar, ele não está íntegro. Essa é uma checagem que deve ser feita sim. Os órgãos certificadores pedem que você analise isso e registre isso nas transferências que você faz. Eu imagino que foi essa a pergunta, né? Integridade do dado de bioinformática relativa à transferência. Isso mesmo, foi a Amanda que fez, ela acabou de colocar, isso mesmo. Bom, gente, assim, nós já estamos no nosso horário. Consegui pegar a maioria, Gustavo. Vai chegar alguma coisa aí que não foi respondida, tá? Tranquilo, responderei todas. Pessoal, então assim, nós vamos disponibilizar a gravação posteriormente. O pessoal perguntou, umas 2 pessoas perguntaram durante ali a apresentação. As gravações ficam sempre disponibilizadas, tá? Junto com o e-mail do certificado, e elas ficam na aba de ensino do site da Controlab. Então, vocês podem acessar ali. Também teve uma pergunta sobre quanto tempo para sair o certificado. Usualmente em torno de 2 semanas, mas não temos
uma data fixa, tá? É conforme a gente consegue finalizar e disponibilizar, tá? Então, a gente teve mais perguntas do que foi possível contemplar aqui, e então elas vão ser respondidas, acrescentadas ao final da gravação da aula, tá? E se ficar ainda alguma dúvida, eu não quis perguntar agora, nesse momento, pode escrever a qualquer momento, que a gente busca a informação. Nesse caso, a gente busca informação com o Gustavo para apresentar a resposta mais adequada para a pergunta que for feita. Tá bom, gente? Então, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer ao nosso ministrante, Dr. Gustavo, sempre um prazer te ouvir aqui nos nossos encontros online e outras atividades que a gente já fez em conjunto. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, Poloni. Grande abraço. Tchau, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.